Nós vamos começar essa aula, seja para Refuah Shlemah, todos aqueles que precisam de Refuah Shlemah, Teilun Nishmat, infelizmente, daqueles que precisam. E o principal é que a gente vai lidar com o assunto de Sfirat HaOmer, ou seja, o tema principal que a gente vai analisar é como que Sfirat HaOmer, como que a contagem do Homer tem a ver com o refinamento pessoal de cada um. Como aplicar isso na vida prática de cada um de nós. Não apenas fazer a mitzvah de contar cada dia da Sfirat HaOmer, como também e principalmente a mitzvah de refinar a si mesmo. Para isso, eu estou usando como base um Ma'amar que eu provavelmente vou precisar dar continuidade na próxima aula. Essa aula normalmente seria a aula de Tehillim, como nem todo mundo está com Tehillim em mãos, então a gente está analisando o Sfirat HaOmer agora, porque é um assunto pertinente. O Ma'amar, dentro do possível, eu vou procurar mandar para o pessoal, na medida que eu tiver com ele pronto, ele tem em hebraico. É o Ma'amar de Lag BaOmer, Tafshin Yod Aleph, que fala sobre Sfirat HaOmer. Vamos dar início ao Ma'amar. Sfartem lachem ochrat Shabbat, yom aviachem et omrat nufa. A Torá nos ordena, Sfartem lachem, a Torá nos ordena fazer a contagem, Mimocharat Shabbat, depois do dia que é como um Shabbat, depois da noite de Pesach, depois do primeiro dia de Pesach, que é um dia como Shabbat, um Yom Tov, certas atividades são proibidas, como Shabbat, e no dia seguinte, ao dia de Pesach, vocês devem contar, assim a Torá nos diz, Yom aviachem et omer haknufa, a partir do dia em que a gente deveria trazer uma quantidade, Omer, aproximadamente 1,666 kg, enfim, quase 2 quilos de farinha de cevada. Isso tinha que ser, Tnufá tinha que ser elevado no Beit HaMikdash. Ou seja, traduzindo aqui o texto em miúdos, o que a Torá está dizendo para a gente é o seguinte: no dia, depois de Pesach, da primeira noite de Pesach, primeiro dia de Pesach, segundo dia de Pesach, nós temos a mitzvah de trazer um korban, um sacrifício, que não é necessariamente apenas um animal, e sim, principalmente, é um korban que envolve omer, uma quantidade, como a gente já falou, de farinha de cevada. Por que cevada? Porque nessa época do ano, em Pesach, é quando cresce a cevada em Israel, então a gente cortava na noite seguinte, à noite do Seder, cortava uma quantidade de cevada, peneirava, enfim, e isso era trazido como uma oferenda no Beit HaMikdash, e a partir desse momento, a partir do korban, do dia que a gente faz essa oferenda para Hashem, aí tinha que fazer a contagem, Sfirat HaOmer, a contagem do Homer, como a gente faz hoje em dia, toda noite a gente faz uma contagem, Hayom, Yom, tal e tal, do Homer, e essa é, basicamente, a mitzvah de Sfirat HaOmer. Muito bem, isso daqui é o início do Ma'amar. Nos explicam os nossos Chachamim, mitzvah lemimnei yomim, mitzvah lemimnei shvuoi, mitzvah, é um mandamento divino, tanto a contagem dos dias, ou seja, Hayom, Yom, tal e tal, Homer, e também é uma mitzvah contar as semanas. Então, quando você completa 7 dias, a gente faz a contagem assim. Hayom Shivai Yamim, hoje são 7 dias, Shehem Shavu Echad, que constituem um dia, Yom Laomer, Shehem Shavu Echad, que constituem uma semana, Laomer, você conta os 7 dias e você conta também a semana. Se você tiver no dia 15, você vai contar, hoje são 15 dias, que são, na verdade, 2 semanas e mais um dia do homem. E assim a gente faz a contagem. Veja bem, isso tudo faz parte da mitzvah como está na Torá, e o que o Rebbe, no seu Ma'amar de Tafshin Yod Aleph, 1951, faz questão de explicar, é a famosa pergunta que, em geral, se faz em Hassidut, e é uma pergunta que a gente tem que fazer sempre na vida, quando está estudando Torá, quando está fazendo mitzvot, que é, e eu com isso?
Tudo bem, tinha um Corban que tinha que fazer o Beit HaMikdash, e tem que fazer a contagem. O que isso tem a ver com a minha vida no dia a dia, onde eu me encontro agora, nesse momento, em 2020, no Rio de Janeiro, ou em qualquer lugar do mundo? O que isso tem a ver com a gente hoje? Então, o Mamar começa com algumas perguntas, uma delas que a gente só vai responder mais para o final do Mamar. Por que se usa uma expressão estranha? Por que em vez de dizer façam a contagem a partir logo depois de Yom Tov, fala depois do Shabat? Enfim, o que é importante? Tudo isso a gente vai ver um pouco mais para frente. Mas o importante agora é ver como se aplica a contagem do Omer na vida da gente, no dia a dia da gente. E isso nós vamos ver à medida que o Mamar vai seguir adiante. Então, em primeiro lugar, é preciso explicar, preciso a gente entender o que significa, como é feito na prática o Omer, ou seja, a oferenda do Corban, o que se fazia e como isso afeta o nosso dia a dia. Então, o Rebbe explica a Mamar o seguinte: havia uma série de coisas que eram oferecidas a Hashem no Beit HaMikdash. O que normalmente a gente está acostumado a ouvir é que trazia-se animais, dependendo da ocasião, dependendo do motivo, tinha que se trazer certos korbanot, certos animais como sacrifício. Esses animais são bois, cabritos, carneiros, enfim. Existia também, vai existir em breve, existia também a possibilidade, casos em que trazia-se aves, são pombas e rolas, e também existia a ideia de fazer uma oferenda de coisas feitas de farinha, vários tipos de confeitados, que são chamados de Korban Mincha. Muito bem. Esses confeitados, essas coisas todas que eram oferecidas no Beit HaMikdash, em relação ao que a gente está falando agora, Sfirat Omer, o que tem de diferente esse tipo de oferenda, esse tipo de Korban, com o resto das coisas que eram feitas no Beit HaMikdash? Então, nos explicam os nossos sábios que esse Korban, essa oferenda, Sfirat Omer, se trazia cevada. Pergunta-se, os nossos sábios perguntam, e o que tem de tão especial na cevada? Afinal de contas, de modo geral, a grande maioria, quase que absoluta, de todos os korbanot, todas as coisas que eram oferecidas no Beit HaMikdash, era trigo. Resumindo o que a gente falou até agora, pelo menos em parte, nós mencionamos que esse Mamar do Rebbe explica o sentido do Sfirat Omer, como se aplica no requerimento pessoal de cada um de nós. Nós começamos o Mamar dizendo que a mitzvah se encontra na Torá a mitzvah se encontra na Torá com o pasuk Usfartan Chem Ochrat Shabbat, Yom Aviachem Tomer Atfifa, ou seja, nós temos a mitzvah de contar depois do dia de Shabbat, no dia que a gente vai trazer o Omer, uma quantidade de farinha de cevada. Nós explicamos que a colheita da cevada é próxima, é na época de Pesach, e a mitzvah, então, é de começar a contagem do Sfirat Omer no dia seguinte ao dia de Pesach. Muito bem. Deixa aquele negócio que aparece aqui, as pessoas que estão esperando para entrar. Sim. Cadê? Onde que é? Aqui não, onde que aparece? Muito bem. Opa, só um minutinho. Tá. Rebbe faz várias perguntas, entre elas por que a gente está usando a expressão Moharat Shabbat, Moharat Pesach. Enfim, nós começamos a explicar agora qual é o sentido mais profundo de a colheita da cevada. Vários tipos de oferendas eram feitas no Beit HaMikdash, animais, enfim, e a parte das oferendas de confeitados e coisas feitas de farinha, normalmente eram coisas de trigo, e com exceção de alguns, como no caso do Sfirat Omer, do Korban Omer, do sacrifício, da oferenda do Omer, era feito de cevada. Muito bem. O que eu tenho, e eu com isso? Ou seja, o que tem a ver cevada com a minha vida? Então, é interessante que os nossos
Rahamim, nossos sábios, eles explicam o seguinte. O alimento do ser humano é o trigo. O alimento do animal é a cevada. Nós não temos muita experiência com a cevada, porque, afinal de contas, a grande maioria de nós não vive no campo, não tem que alimentar os cavalos ou as vacas, os carneiros e assim por diante. Então, a gente não tem muita experiência com isso. Mas, na prática, nós sabemos que existe a cevada, existe o trigo. O ser humano tem contato com a cevada através de duas bebidas bastante interessantes. Uma é a cerveja e a outra é o uísque. Ambos são feitos de cevada. O que a gente vê é o seguinte, é que cevada na Torá representa o alimento do animal. Na verdade, não apenas representa, trata-se do alimento do animal. Ou seja, nos remete, nos faz lembrar de que existe um animal dentro de nós. Que esse animal, ele também deve ser devidamente domesticado. Como isso pode ser feito? Então, nós vamos ver agora que todo o trabalho, toda a ideia da Sfirat HaOmer é como refinar o nosso lado animal, aquele animal que se encontra dentro de nós, que de uma certa forma é alimentado com a cevada, como a gente diz, que é o alimento do animal, que isso era oferecido para Hashem no Beit HaMikdash. Então, de uma certa forma, a ideia aqui é de que quando a gente conecta, consegue de alguma maneira ligar o que a gente tem de animal com Deus, a gente está refinando o nosso lado animal. Eu vou dar um exemplo só para a gente não ficar apenas nas ideias. O nosso lado animal, como todos os animais de modo geral, não são necessariamente nem bons, nem ruins. Você tem animais que são mais selvagens, você tem animais que são mais domesticáveis. Os animais que são mais selvagens, eles não atacam por maldade, e sim, eles atacam como uma forma de defesa, muitas vezes, ou eles encaram o estranho como um agressor, por isso que eles se defendem, mas eles agem por instinto. Eles não estão fazendo isso para causar necessariamente um mal a alguém ou a algo, e sim, eles procuram ou se defender ou conseguir algo para que eles possam se alimentar. Na prática, o animal não é mal, não é ruim, assim a gente fala de modo geral sobre todos os animais, mas tem alguns que são mais dóceis, outros são menos dóceis. Muito bem. Vem a Torá e nos diz, nós temos que pegar algo que está ligado com o animal, no caso, cevada, que é o alimento do animal, e nós temos que refinar esse lado animal a tal ponto que ele pode ser oferecido para Hashem, para Deus. Ou seja, nós temos que pegar um animal que está dentro da gente, trabalhar com ele e fazer com que ele se torne mais divino. O lado animal é o lado emocional, porque, afinal de contas, a diferença maior entre o ser humano e os animais é que o ser humano ele tem a capacidade de raciocinar, mas isso ainda não é o suficiente. Nós temos, infelizmente, muitas pessoas, muitos seres humanos, que agem como animais, apesar de serem extremamente inteligentes. Muitas vezes eles usam a sua inteligência para fazer o mal, o que torna ele um animal extremamente perigoso, porque é um animal pensante, um animal raciocinante. Então, a ideia aqui é de que o lado animal do ser humano é o lado emocional. Todos os animais agem por instinto, não necessariamente têm um controle racional das suas ações. E o que se destaca, o que aparece mais, o que de uma certa forma torna os animais até mais queridos pelos seres humanos, é justamente esse seu lado emocional. Um exemplo que a gente encontra na própria Torá é de um animal que, aqui no Rio de Janeiro, pelo menos, eu acredito que em vários lugares do mundo, é um animal bastante querido, que é o chamado melhor amigo do homem, que seria o cão, o cachorro.
Em hebraico, cachorro, cão, o nome em hebraico é Kelev. Kelev significa, ou pelo menos assim explicam os nossos sábios, a palavra Kelev seria a contração, a junção de duas palavras. Kelev seria a junção de kulo lev. Ele é todo coração. Ou seja, é um animal tão emotivo, tão que expressa tanto o seu amor, o seu carinho, que este animal ele faz questão de mostrar o tempo todo que ele gosta de você. Então, o ser humano, quando é recebido pelo cachorro, abanando o rabo, enfim, você sente o carinho, você sente o lado emocional dele, e é preciso tomar cuidado, porque certos animais, assim como os cachorros, também têm os seus momentos de raiva, momentos que também ele fica incontrolável, enfim. Mas é o lado animal que prevalece, ou seja, o lado emocional que prevalece nos animais. Isso é o lado emocional, isso é o lado animal. Isso que a gente chama de o lado cevada, que a Torá está dizendo que precisa ser refinado, a ideia do Korban HaOmer, do sacrifício, da oferenda de uma certa quantidade de cevada para Hashem, no dia seguinte ao dia de Pesach, é algo que nós temos que fazer para, de uma certa forma, dar início a um processo de refinamento do nosso lado animal. Para explicar melhor como funciona esse processo de refinamento do nosso lado animal, do nosso lado emocional, o Rebbe traz uma frase, um pasuk, de Shir HaShirim, do Cântico dos Cânticos, que fala sobre emoção, fala sobre amor. Afinal de contas, o livro inteiro de Shir HaShirim, de Cântico dos Cânticos, é um grande romance, uma descrição do amor entre Hashem e o povo judeu e Hashem. Enfim, então ele usa a figura de linguagem desse amor entre o noivo e a noiva, entre Hashem, que seria o noivo nesse caso, e o povo de Israel, que seria a noiva. E o Rebbe faz questão de trazer uma frase que está ali, que vai ajudar muito a gente a entender como funciona o refinamento do nosso lado animal. A frase que está no Shir HaShirim é Moshcheni acharecha narutza haviani amelach hadarav. Me atrai para trás de você e nós vamos correr. Traga-me, ó rei, para o seu recinto, para os seus aposentos. Muito bem. Antes de eu dar continuidade, eu preciso fazer uma rápida introdução aqui de mais uma ideia, de mais um conceito. Eu acredito que a maioria dos que estão ouvindo já deve saber, mas nunca é demais, até o óbvio também precisa ser repetido. Deus colocou dentro de cada um de nós uma alma animal e uma alma divina. Ou seja, Deus nos deu duas almas. Essas duas almas são exatamente opostas. Os interesses, o foco dessas duas almas são duas coisas totalmente diferentes uma da outra. A alma divina está voltada para aquilo que Deus quer. Vamos colocar de uma forma talvez um pouquinho mais simples. A alma animal está voltada para aquilo que o corpo quer. Apesar que eu acredito que já falei isso inúmeras vezes, mas como já dissemos antes, até o óbvio precisa ser repetido. Eu costumo explicar que alma animal é uma coisa fácil de se identificar. Apesar de que no dia a dia da gente, a voz interior da alma divina e a voz interior da alma animal se confundem. A gente ouve as duas vozes e nem sempre a gente sabe identificar que parte de mim está me puxando ou está me aconselhando ou dando palpite nesse momento.
alma animal, como o próprio nome diz, e eu vou dividir o nome em dois, ani, mal. Ani em hebraico quer dizer o eu, e mal é o mal em português. Por que eu estou fazendo esse trocadilho? Porque ajuda a gente a identificar a diferença entre alma divina e alma animal. Alma animal é aquela que está pensando no ani, eu. Eu quero, eu preciso, eu isso, eu aquilo. Veja bem, isso a gente compartilha com os animais. Todos os animais têm uma coisa chamada instinto de sobrevivência. E o ser humano também tem um instinto de sobrevivência. Esse instinto de sobrevivência é o que permite, o que faz com que a gente possa sobreviver nas mais diversas situações e desafios. Ou seja, a gente tem um amor pela vida, uma vontade de viver que nos dá energia em situações difíceis, para que a gente possa enfrentar e sobreviver a essas situações. Então, é muito necessário, de jeito nenhum, não tem como dizer que isso deve ser tirado de nós, muito pelo contrário, isso ajuda a nossa sobrevivência. No entanto, o instinto de sobrevivência ele é necessário para situações de risco ou situações onde a pessoa se vê ameaçada, a Deus nos livre de perder a vida, como o próprio nome diz, instinto de sobrevivência, tem a ver com sobrevivência. No entanto, esse instinto de sobrevivência pode perder a proporção. E aí, ao invés de apenas eu me preocupar em sobreviver, eu começo a apenas me preocupar com a minha vida e mais nada. Então, nesse momento, as coisas se tornam um pouquinho complicadas, porque o ser humano começa a se tornar um ser ou egocêntrico. Ele apenas pensa em si mesmo. Então, aos poucos, aquilo que deveria ser algo saudável, louvável, na medida em que ajuda a pessoa a sobreviver a situações de risco, acaba se tornando uma coisa deplorável, porque o ser humano começa a se tornar apenas focado em si mesmo. Eu quero, eu preciso, o que importa é o meu conforto, o que importa é o que eu tenho. E com isso vai prejudicando a todos e a tudo que está à sua volta. Porque só existe uma coisa nesse mundo, que é a própria pessoa. Isso é o lado negativo da alma animal. Então, a alma animal, ela se preocupa com o corpo, se preocupa com a sua existência, e o que é necessário, mas quando perde a proporção, torna-se algo egoísta e que pode ser algo destrutível, porque é eu versus o resto. Deus nos livre. Tá. A alma divina é o exato oposto. A ideia da alma divina que se encontra dentro de nós é aquela parte de Deus, que se encontra dentro de cada um de nós. E essa parte divina que está dentro de nós é aquela que se preocupa com o outro. Ou seja, o nosso lado divino é a nossa capacidade de sermos altruístas, de nós querermos fazer o bem, ajudar os outros, de a gente ter consideração, de a gente se importar com os outros, aqueles que estão além de mim. Ou seja, eu consigo esquecer de mim, numa certa medida, para poder me dedicar aos outros. Isso, obviamente, inclui Deus. Ou seja, para o ser humano, numa certa medida, Deus é o outro. É aquele que eu não vejo, aquele que eu... Enfim, e que ele também tem certas exigências, necessidades, e eu tenho que ter consideração também com ele. Ou seja, o ponto aqui é de que a gente deve usar o nosso lado divino para que a gente possa ajudar aos outros, fazer aquilo que Deus espera da gente, cumprir a nossa missão aqui embaixo. A vida ocorre no campo da alma divina e a existência acontece no campo da alma animal. Por que eu estou dizendo isso? Porque o ser humano e qualquer outra coisa que exista no mundo existe na medida que ocupa espaço. Ocupar espaço é uma característica da alma animal. Ela precisa ocupar espaço, porque se ela não ocupar espaço, ela desaparece, ela morre, Deus nos livre, e aí então acabou a vida. Por outro lado, o lado divino é justamente o lado da pessoa que lhe permite, que dá condições à própria pessoa
de ela conseguir cada vez ocupar menos espaço. Ou seja, ela consegue dar espaço para os outros, ela consegue ter empatia, consegue ter consideração, consegue dar existência e vida às pessoas à sua volta, a tudo que existe à sua volta. Então, o lado divino da gente faz com que a gente ocupe cada vez menos espaço, a gente pode descobrir que não é necessário a gente ter, talvez, tanto conforto ou tantos bens, na medida que a gente pode também compartilhar ou, eventualmente, dar mais conforto com todos aqueles que estão à nossa volta e dar espaço para eles também na nossa vida, dar espaço para uma outra pessoa na nossa vida, dar espaço para a família na nossa vida, dar espaço para Deus na nossa vida também. Aí vem o conceito de refinamento, usando a palavra refinamento no sentido de fino. Existe aquilo que a gente chama de algo grosso, grosseiro, existe algo que a gente chama de fino ou refinado. De modo geral, algo que é grosso, grosseiro, é algo que ocupa mais espaço, porque à medida que ele é mais grosso, ele vai ocupando mais espaço. Enquanto que algo fino, ou no caso algo refinado, é algo que ocupa menos espaço, porque ele é fino. A própria palavra já diz isso. Ou seja, à medida em que a nossa alma animal ela se torna mais presente no dia a dia da gente, dá mais palpite na vida da gente, a gente permite que o nosso eu fale mais alto, aí então a gente vai ocupando mais espaço. Todos têm que olhar para mim, todos têm que pensar em mim, todos têm que falar de mim, todos têm que obedecer a mim, enfim. Então, eu tenho que ocupar todo o espaço, cada vez vou ocupando mais espaço, cada vez vou me tornando mais grosso, ou como se diz em Yiddish, mais grob. Grob no sentido que a pessoa que é grossa, ela não se importa com os outros. Os outros não ocupam espaço na sua vida. Enquanto que uma pessoa mais refinada é uma pessoa que consegue dar espaço para os outros na sua vida e ela consegue se preocupar, ela tem consideração com os outros. Não é todo mundo que tem que girar em torno de mim. Eu posso me preocupar com os outros também. Quando a Torá nos fala sobre o trabalho que deve ser feito com a cevada, o alimento do animal, ou o nosso lado animal, e quando o Rebbe nos traz esse passuk que diz que o amor da gente em relação a Deus se expressa nessa frase, Mosheni acharecha narutza, me atrai para trás de você, Hashem, narutza, e vamos correr. Com isso, o Rebbe explica o seguinte, nós tivemos um momento histórico, que foi justamente a saída do povo judeu do Egito. E esse momento histórico marca a vida judaica ao longo do ano, não só em Pêssar. E o momento da saída do povo judeu do Egito aconteceu em Pêssar. E aí aconteceu algo interessante. Na noite do primeiro Seder de Pêssar da humanidade, que foi a noite da praga dos primogênitos, consta na Torá que Deus pulou a casa dos Yehudim, casa dos judeus, e ele pessoalmente aplicou a praga, o castigo, a morte dos primogênitos aos primogênitos egípcios. No entanto, o que a gente enfatiza na Agadá de Pêssar, no relato da saída do Egito, é que Hashem passou por cima das nossas casas. E esse é o nome da festa, Pessah, passar por cima. Em hebraico também quer dizer isso. Ou seja, nós comemoramos o fato que Hashem passou por cima das nossas casas. No entanto, na Agadá de Pessah, a gente diz que naquele momento em que Deus castiga os egípcios, houve Gilui Shekhinah. Deus se revelou para o povo judeu. Ou seja, nós tivemos um encontro pessoal com Deus. Deus não pulou as nossas casas no sentido de que ele sumiu. Ele pulou no sentido de que ele não aplicou a praga, mas ele esteve presente no Seder de Pêssar de cada família judaica no Egito, de uma forma em que eles puderam sentir a presença de Hashem, ou mais até do que isso, o que a gente chama de Nigla Alehem Melech Malchim Malchim, Deus se revela para eles. Ou seja,
houve um momento em que Hashem deu uma aparecida, ele se revela para cada um de nós no Egito. Isso é o que a frase em Shir Hashirim, no Cântico dos Cânticos, está dizendo, Moshcheni, me atrai para ti. E o Rebbe explica aqui no Mahamar uma coisa muito interessante. No Egito, consta que a gente teve esse momento de revelação na noite da praga dos primogênitos, e no dia seguinte, depois do raiar do sol, ao longo do dia, nós saímos do Egito. E a descrição é interessante. Na noite, após a meia-noite, após o momento em que morrem os primogênitos, o faraó corre e busca Moshe e Aharon e diz para o povo, vão embora. E Moshe diz para eles, não, senhor, ninguém vai sair aqui fugido no meio da noite, nós não somos ladrões para ficar fugindo no meio da noite. Todos nós vamos sair do Egito de cabeça erguida no dia seguinte, que foi exatamente o que aconteceu. Então, o faraó, com certeza, e os egípcios também, tinham interesse de que o povo saísse. E aí, no dia seguinte, o que acontece? No dia seguinte, quando o pessoal sai do Egito, está escrito Kibarach Ha'am, e o povo fugiu. Não precisava fugir. O faraó já tinha dado permissão para que eles saíssem. Deus já tinha dito que eles iam sair de cabeça erguida, e eles saíram de cabeça erguida. Por que a Torá faz questão de descrever a saída do Egito como uma fuga? Eles não tinham que fugir. Fugir de quem? Os egípcios não queriam persegui-los naquele momento, pelo menos ainda não. Então, por que fugir? Sair, sim, Yetziat Mitzrayim, mas Barach, fugir, o povo não tinha por que fugir. E nos explicam os nossos sábios uma coisa muito importante, que nós temos que aplicar no nosso dia a dia. O primeiro Rebbe de Lubavitch, o Alter Rebbe, no seu livro sagrado Tanya, que é um livro básico da Hassidut, ele pega esse episódio e ele diz o seguinte, no teu dia a dia, você também tem um momento saída do Egito. É um momento em que Deus se revela para você, e aí você diz, uau, agora sim eu quero fazer. Nós temos um momento de inspiração no dia a dia. Às vezes cai do céu, literalmente. Você está no meio do teu dia a dia e você tem um momento que você fala, puxa Deus, obrigado, eu quero rezar, eu quero fazer uma mitzvah. E naquele momento de inspiração, vem a Torá e diz, foge, vai e faz logo. Por quê? Porque a inspiração pode sumir, pode desaparecer. E se a inspiração desaparecer, você vai cair de novo no teu lado animal. Ou seja, quando há uma revelação divina, o nosso lado divino ganha força. Por isso que a frase em Shir Hashirim é Moshcheni, me atrai, singular. E daí depois está escrito Acharecha Narutza, e nós vamos correr atrás de você. Nós no plural. Por quê? Porque no primeiro momento, quando há uma revelação divina, quando Hashem aparece para nós, quando há uma inspiração que vem lá de cima, quem se emociona, quem ganha a inspiração é a alma divina. A alma animal não entende dessas coisas. Aí nós temos que pegar o nosso lado animal e fazer com que ele também se inspire. Então o povo no Egito estava fugindo, não do faraó, estava fugindo de si mesmo. Estava correndo antes que sua alma animal dissesse para eles, calma, por que você está com tanta vontade de fazer mitzvah agora? Você acorda inspirado, eu vou falar o Shema Israel agora. Aí a alma animal diz para você, calma, daqui a 10 minutos. Não precisa ser agora, vamos depois. E aí você perde a inspiração. Aí acabou. Sim? Então, a Torá nos diz que o povo fugiu. Porque senão é capaz do povo desistir de sair do Egito e falar, sabe o quê? Vou ficar aqui, vou com Deus. Muito trabalho, tenho que fazer muita mitzvot, vou ficar aqui no Egito. Então, você tem que fugir de si mesmo, fugir da sua alma animal, quando chega esse momento de inspiração que vem de cima. E isso daqui, basicamente, é o trabalho que a gente tem que fazer na Sfirat HaOmer. Só que o trabalho de Sfirat HaOmer vem depois da revelação divina. A contagem do Homer é feita depois da saída do Egito. A gente saiu do Egito no primeiro dia, no dia 15 de Nissan, e a contagem do Homer começa no dia 16, na noite, na verdade, do dia 16, da noite anterior. Então,
Nosso trabalho começa depois da revelação divina. Ou seja, a ideia aqui é de que nós temos um momento de inspiração que é Pesach, onde Deus aparece para nós e nos dá toda a força. E aí a gente diz, bom, agora eu tenho que pegar minha alma animal e eu tenho que dar um jeito de trabalhar com ela. Minha alma animal, ela quer o que é bom para o corpo, o que é confortável, o que é gostoso. E eu preciso fazer com que a minha alma animal entenda que quando você faz uma mitzvah, quando você ajuda alguém, quando você faz uma coisa boa, uma coisa altruísta, isso também é bom até para o corpo. E com isso eu vou refinando o corpo. Como é que eu vou refinando o corpo? Porque, como a gente já disse antes, eu vou ocupando menos espaço, dando mais espaço para os outros, dando mais espaço para Deus na vida da gente. E aí, então, a gente vai se refinando. E isso tem que ser trabalhado com o nosso lado emocional. Nós temos dois lados da alma, nós temos o lado intelectual e nós temos o lado emocional. Nos livros de Hassidut se explica isso da seguinte maneira. O lado intelectual da alma é o que a gente chama de os poderes intelectuais da alma, Chokhmah, Binah e Dat. A forma de captar as ideias, desenvolver as ideias e se conectar com as ideias. Depois você tem o lado emocional, que são 7 poderes emocionais, Chesed, Gvurah, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod e Malchut, que, à medida do possível, a gente vai procurar explicar nas próximas aulas. E esse lado emocional da gente inclui, basicamente, só para a gente ter uma ideia mais direta, emoções como amor e temor. Onde o amor é para aquilo que a gente quer e temor é daquilo que a gente não gosta. E nesse caso, eu tenho que fazer com que o meu amor não seja apenas para as coisas que a alma animal ama, e sim, eu preciso conseguir usar o amor, que é uma força emocional muito forte, também para as coisas divinas. Como assim? Eu amo ter o meu conforto, eu amo ter aquilo que me dá prazer, e eu tenho que aprender a amar, dar conforto para os outros, eu tenho que amar, dar prazer para os outros, fazer coisas que ajudem os outros, deem prazer para os outros. Isso é uma forma de eu refinar a emoção. Por que eu estou refinando a emoção? Porque ela está deixando de ser grossa, de ocupar todo o espaço para si, e ela está conseguindo se voltar para o outro. A gente está conseguindo pegar a emoção, refiná-la para que ela se torne algo voltado não só para si, como também para os outros, com a mesma intensidade. Por quê? Porque a alma animal, como o próprio trecho do Shir Hashirim, que a gente acabou de falar agora, diz, Moshcheni, Deus me atrai para ti, fala-se da alma divina. Acharecha narutza, nós vamos correr atrás de você, isso já inclui a alma animal. Por quê? Porque o lado animal da gente, a emoção da pessoa, ela tem muita energia, muita força. Eu tenho que pegar essa energia e botar em coisas boas. Ou seja, aquela energia que faz a pessoa correr para aquilo que ela gosta, para aquilo que ela tem prazer, ela tem que conseguir trabalhar essa energia para correr, para fazer o bem, ter o prazer de ajudar um outro. O prazer de fazer algo por uma outra pessoa, o prazer de fazer uma mitzvah que é para Deus. Que é essa ideia de refinar a emoção. E aqui a Torá, o Mamar, mais especificamente, nos explica que esse tipo de trabalho ele tem que ser feito em 2 etapas. Quando havia o Beit HaMikdash, quando havia o nosso templo sagrado, nós tínhamos o privilégio de conseguir trabalhar as emoções também no sentido intelectual. E eu não sei se vou ter muito tempo de terminar essa ideia, mas vamos ver se a gente consegue. Eu acho que eu tenho mais alguns minutinhos dentro do nosso tempo aqui. Toda emoção surge do intelecto. Ou seja, nós reagimos, nós agimos de acordo com como a nossa cabeça capta as coisas. Então, o intelecto produz a emoção. Na medida que eu consigo trabalhar a minha cabeça para que a parte do meu intelecto que vai produzir as emoções seja voltada para as coisas certas, aí então eu já fiz um grande trabalho, eu já consegui
melhorar bastante a minha maneira de reagir, porque eu estou usando a cabeça antes do coração. Eu não estou deixando o coração invadir o intelecto, usando o intelecto para dominar, para direcionar, para ser mais preciso, as emoções. E aí, então, nós temos um lado curioso, que é o seguinte: nós temos a emoção que é animal, e nós temos o intelecto do animal. Porque até mesmo os animais que a gente conhece, cachorro, enfim, qualquer outro animal, tem uma medida de intelecto que eles usam para aquilo que eles gostam. Eu posso adestrar um animal porque eu sei como usar o que ele quer para aquilo que eu quero que ele faça. Então, é possível que a gente consiga trabalhar com o nosso lado animal na medida em que eu consigo dominar o cérebro dele, ou o pouco de intelecto que ele tem, que está voltado para as emoções. Então, se eu faço o animal entender que vale a pena ele fazer determinada coisa, porque ele vai ganhar algo com isso, estou adestrando ele. Muitas vezes você adestra o animal dando de comer, se ele fizer tal e tal coisa, ou não dando de comer, se ele não fizer tal coisa. Enfim, então, o nosso lado animal também precisa ser adestrado. E a gente adestra o nosso lado animal trabalhando o intelecto de maneira a entender a importância das coisas que a gente faz pelos outros, das coisas que a gente faz para Hashem, e que isso também devia trazer prazer para a alma animal. Na época do Beit HaMikdash, nós tínhamos uma outra grande vantagem, que era o seguinte: através de que a cevada, a farinha de cevada colhida, era oferecida no Beit HaMikdash, isso refinava o intelecto da alma animal das pessoas, a tal ponto que ficava muito mais fácil da alma animal de cada um de nós ser adestrada no bom sentido e ela sentir prazer em ajudar os outros, ela sentir amor pelos outros, que é uma coisa que tem que ser trabalhada. Muito bem. Como a gente sabe que isso era feito no Beit HaMikdash através de um Korban, hoje em dia nós não temos o Korban, então nós vamos ter que trabalhar apenas com a segunda parte, que é a parte da contagem. E a contagem do Homer é feita de duas formas, como a gente já falou: é o trabalho do refinamento da nossa alma animal, que é feito em etapas diferentes. Nós temos a contagem dos dias, cada dia é contado em separado, hoje é dia tal e tal do Homer, e nós temos a contagem das semanas, ou seja, hoje é dia 15, que perfazem 2 semanas e um dia da contagem do Homer, então a gente conta os dias e conta. Bom, continuando como nós já tínhamos falado até agora, a ideia de refinamento do Sefirata Homer, a ideia de refinar a alma animal, se aplica às emoções. Ou seja, nós temos que pegar as emoções da alma animal e conseguir fazer com que elas vibrem em relação aos outros, em relação a Hashem. Essa é a forma de refinar a alma animal, porque a alma animal, ou mais especificamente as emoções da alma animal, costumam ser grossas ou grosseiras na medida em que elas estão apenas voltadas para a própria pessoa quer ocupar cada vez mais espaço, seu centro de tudo. Isso é o lado animal, é o lado animal, eu sou mal, é o lado egocêntrico da pessoa. Isso que nos ensina a Torá que deve ser feito na Sefirata Homer, o refinamento do nosso lado emocional, do nosso lado animal. E no Mahamar, o Rebbe especifica ainda mais que o sacrifício, o Korban, a elevação da oferenda de farinha de cevada, que representa e que é o alimento do animal, que era feito no Beit HaMikdash, ajudava as pessoas, o intelecto da alma animal, a captar essa ideia de refinamento. No entanto, nós temos agora, hoje em dia, ainda temos a mitzvah da contagem do Homer, da contagem dos dias do Homer, e a contagem dos dias do Homer envolve a contagem de dias e a contagem de semanas, como a gente acabou de explicar. A contagem dos dois é mitzvah.
E é interessante que existem opiniões na Halakha a respeito da diferença entre a contagem dos dias e a contagem das semanas. Eu vou voltar um pouquinho para o tema anterior, para a gente voltar daqui a pouco para os dias e as semanas. Nós falamos sobre o lado intelectual, que tinha que ser trabalhado e que, na prática, através da oferenda no Beit HaMikdash, refinava-se o lado intelectual da alma animal. Eu vou fazer um rápido parênteses. Nossos Chachamim, nossos sábios, ensinam o seguinte. Um bebê, uma criança, só é capaz de reconhecer o seu pai e a sua mãe depois que começa a se alimentar de cereal, dagan, seja trigo ou cevada. Ou seja, nossos sábios explicam que o desenvolvimento do seichel, do intelecto, tem a ver com o consumo de cereais. Ou seja, enquanto a criança não come papinha de trigo, papinha de cevada, enfim, não pode comer papinha de cereais, ela não tem a capacidade de dar, de reconhecimento, que é um dos poderes intelectuais da alma. No sentido mais profundo, significa que o fato da Torá falar sobre trigo e cevada como aquilo que tinha que ser ofertado no Beit HaMikdash, significa que é preciso se fazer um trabalho com esse lado que alimenta também o intelecto. Ou seja, o lado animal também tem que entender com o seu intelecto que é bom, que vale a pena fazer o bem para os outros. Vale a pena, é bom para ele mesmo se dedicar àquilo que Hashem quer. Por mais que ele tenha um desconforto, ou por mais que ele tenha que abrir mão de alguma coisa para si, para poder fazer isso para o outro. Na época do Beit HaMikdash, isso se realizava de forma mais fácil, mais simples, através de um korban, de uma oferenda para Hashem, porque aí então a pessoa fisicamente estava oferecendo algo para Hashem, em nome de todo o povo de Israel. Isso ajudava todo mundo a ter facilidade em usar o seu intelecto animal para coisas mais divinas. E hoje em dia, esse é um trabalho que vai ter que ser feito por nós. Mas o que se cobra de nós, o que é mitzvah fazer hoje em dia, é trabalhar com o lado emocional. Ou seja, a contagem do Homer. E a contagem do Homer é a contagem dos dias e contagem das semanas. Existe uma opinião na Halakha, também Nerucham, enfim, que diz que a contagem dos dias, hoje em dia, ainda tem o mesmo peso, a mesma grandeza espiritual que havia na época do Beit HaMikdash. Enfim, por que ele está enfatizando tanto a contagem dos dias e menos a contagem das semanas? Ele explica aos nossos sábios o seguinte. A semana tem 7 dias. Os 7 dias da criação representam, e cada um deles está conectado com uma das emoções, uma das sefirot, um dos atributos emocionais da alma. Domingo está ligado com Chesed, segundo está ligado com Vurá, terça está ligado com Tiferet e assim por diante. O que significa que a semana como um todo, os 7 dias da semana, eles tratam de todas as emoções como um todo. E o trabalho geral das emoções é conseguir tirar as emoções do seu lado egoísta para um lado mais altruísta. Esse é um trabalho genérico que eu tenho que fazer de uma forma abrangente. Vem a Torá e nos diz, saiba que isso é muito bom, mas o trabalho da gente tem que ser dia a dia. E como é que funciona dia a dia em termos de trabalho de refinamento pessoal e emocional? Então, nos explicam os nossos sábios, e a gente monta isso inclusive no Sidur, que a cada dia da contagem do Homer, você tem uma combinação diferente de emoções. A primeira semana da Sfirat Homer está conectada com a primeira emoção, que é Chesed, bondade e amor. A segunda semana está ligada com Vurá. A terceira semana está ligada com Tiferet. O Vurá seria disciplina, espero que a gente possa explicar melhor mais adiante. Tiferet é a ideia de harmonia, de compaixão, e assim por diante.
No primeiro dia da contagem do Omer, nós temos a combinação da primeira emoção da semana com a emoção daquele dia. Chesed shebechesed. E aí, então, a questão é como que eu posso desenvolver a minha bondade da forma mais amorosa ou bondosa possível. No segundo dia da contagem da primeira semana, você vai ter Gvurah shebechesed. Você vai ter a emoção de disciplina, de temor, de limitação, dentro da bondade. Ou seja, muitas vezes bondade significa impor disciplina. E é um trabalho que tem que ser feito. Então não basta eu ser amoroso com todos, eu preciso também, bondoso, generoso, eu preciso também, em certos momentos, ser um pouco mais duro, impor uma certa disciplina por amor àquela pessoa. E esse é um trabalho que eu tenho que trabalhar primeiro comigo, para depois poder aplicar para os outros. E esse é o trabalho que é feito dia a dia durante a contagem do Omer. Nós esperamos poder trabalhar um pouquinho melhor com os detalhes, como o próprio Mahamar vai explicar mais adiante, e a gente espera colocar todo esse material, toda essa aula que a gente deu hoje, e as próximas Be'ezrat Hashem, no canal do YouTube, que vocês podem acessar. Bom saber, é só entrar no YouTube, eu espero mandar o link, eventualmente, quando a gente postar tudo ali, para que todos que quiserem ouvir novamente a aula ou acompanhar as próximas possam acompanhar. O pessoal pode se inscrever e poder acompanhar Be'ezrat Hashem. Muitíssimo obrigado àqueles que ainda conseguiram permanecer, e a gente espera nas próximas, se Deus quiser, procurar fazer a coisa da melhor maneira possível. Tudo de bom. Atzlachá. Cola Kavod, Rabino. Rabino. Obrigada. Obrigada, Rabino. Muito obrigada.